Gente, tudo bem? Mais um vídeo. Antes de tudo, eu queria estar falando com vocês e pedindo, não esqueça de tocar lá no sininho. Vou estar agora sempre lembrando, como eu não lembrei nos outros 8 primeiros vídeos, eu estou agora sempre alertando sobre isso para a gente estar crescendo cada vez mais. Pessoal, tudo bem? Vamos para mais um livro. Eu estou hoje interessado em conversar com vocês sobre a obra de um autor brasileiro, ainda vivo, mas eu acho que no campo literário, por vezes, vejo críticas injustificáveis a um senhor de nome José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares. Jô Soares é um dos homens mais capazes da cultura brasileira moderna, atual. Ele é roteirista, comediante, trabalhou em vários canais de TV, e é um homem que, num certo momento da sua vida artística, decidiu escrever 4 obras, já tinha escrito outras 2, mas escrever 4 obras no campo detetivesco, do suspense, mas obras interessantíssimas. A primeira que ele escreveu nesse período, né, é o Xangô de Backstreet, que ele foi publicado pela Companhia das Letras. Olha como é que está a cor do meu livro. Isso mostra o quanto tempo que eu já o tenho. Ele aqui é de 1995. Esse aqui é o primeiro livro de Jô Soares, onde ele introduz na história nada mais, nada menos que Sherlock Holmes. Né? Um segundo livro que ele vai escrever um tempo depois é este aqui, ó, O Homem que Matou Getúlio Vargas. Se nesse livro ele trabalha com o Jô Soares Watson de uma maneira muito engraçada, inclusive esse livro aqui virou filme, você já deve ter visto. Nesse aqui ele trabalha um conceito do assassino, como surgiram os assassinos, e coloca Getúlio Vargas dentro dessa trama. São 2 livros que ao seu tempo eu vou conversar com vocês. Esse livro também, ele está dentro da mesma linha de trabalho de Jô Soares quando escreveu o Xangô de Backstreet. Ele também é um livro detetivesco e ele também é um livro histórico. Todos os 2 livros, e também esses outros 2 aqui, sempre no cenário carioca, no Rio de Janeiro, entre o Segundo Império até o Estado Novo. E ele traduz sempre com muita criatividade e com muita comédia a transcrição do tema. Né? Você está diante de temas complicados, mas que tem a suavidade do comediante Jô Soares aqui também. E eu também não vou falar de situações relativas a esses 2 livros, visto que vou conversar com eles mais tarde com vocês. E o terceiro livro dele foi o Assassinato na Academia Brasileira de Letras, seguindo as mesmas técnicas que ele fez, que ele trabalhou para esses 2 primeiros livros. Por fim, chegou na nossa mão o As Esganadas, que é o último livro dele, é o mais novo, que foi de 2011, a primeira edição dele. Todos eles são feitos, conforme já disse, pela Companhia das Letras, e eu espero que Jô Soares tenha a coragem de escrever mais um. Ele escreveu 2 livros sobre a sua autobiografia, chamado Livro do Jô. Eu vou dar mais detalhes, não só sobre Jô Soares, como outros autores, num quadro justamente voltado a eles nos próximos vídeos. Então você fique esperando aí, eu vou estar escolhendo. Aliás, quero até dizer uma coisa: se você tem algum autor que você gostaria de conhecer melhor a vida dele, coloque aqui embaixo do vídeo, peça para mim, e eu posso estar vendo a possibilidade de estar falando desse autor, ok? O livro que eu estou em mãos então, que é o último, As Esganadas, ele é um livro que ocorre no Rio de Janeiro, no período do Estado Novo de Getúlio Vargas. E Jô Soares deixa isso muito claro logo na primeira página da sua obra. E aqui eu queria ler esse pedacinho só para mostrar a você como é que ele constrói o trabalho dele nas suas obras. Ele diz o seguinte: outubro de 1938. Atenção, muita atenção, amigo ouvinte da rádio PRG3 Tupi, do Rio de Janeiro. A capital federal, conhecida pela tranquilidade que oferece a seus habitantes, enfrenta momentos de insegurança e mistério. Ou seja, ele vai introduzir uma história, mas ele está trazendo isso dentro do ambiente do Rio de Janeiro da década de 30, do ambiente do Rio de Janeiro no período do Estado Novo. Esse ambiente
Ele é um ambiente de um governo com mão pesada e que, a partir das suas ações pesadas, trazia uma certa tranquilidade ao Rio de Janeiro. Ele é o período onde o chefe de polícia geral, do braço direito de Getúlio Vargas, era o Filinto Miller. Então, é muito interessante que Jô Soares ele faz uma pesquisa bastante criativa da sua obra e introduz dentro da pesquisa criativa que ele faz situações de locais, por exemplo, como a Casa Cavé, Casa Colombo, Bar Lamas, que fazem parte do nosso dia a dia. Mesmo eu agora, há pouco tempo, estava na Casa Cavé tomando o meu chocolate, comendo meu lanche por lá. Então, ele é um romance histórico de suspense. E uma coisa interessante, qual é o tema principal? Há um assassino, um serial killer, que mata mulheres obesas, gordas. Ele tem uma tara por mulheres gordas. E esse assassino é o Caronte. Poxa, você já me deu um nome do assassino? Bom, eu te dei um nome porque o Jô Soares faz isso. O tratamento do Jô Soares tanto com os seus heróis, como também com os seus criminosos, é um tratamento muito parecido com o que Alfred Hitchcock, nos seus filmes, também faz. Ele não dá aos seus heróis e os seus criminosos a centralidade da obra. Ele vai desenvolvendo o conto e ele introduz nesse conto a sua capacidade de comediante. É uma capacidade muito interessante porque ele não transforma o livro num livro de comédia, ele te prende. A minha questão básica com relação ao Jô Soares, e aí eu estou falando em defesa de Jô Soares, se é que ele merece qualquer tipo de defesa pelo homem que ele é, pela capacidade intelectual que ele possui, é a seguinte: eu vejo às vezes críticas a essas obras, dando a elas uma comparação, por exemplo, a obras de Agatha Christie ou do Sir Conan Doyle. Esse tipo de comparação não tem validade. O Jô Soares ele não está querendo se equiparar a esses autores, ele está simplesmente fazendo romances detetivescos, traduzindo nesses romances a sua capacidade de escrever e trazendo para eles também a sua leveza como comediante, como artista que ele é. Aliás, ele não foi, quero deixar muito claro isso, não foi apenas um comediante. Isso tem que ficar claro para todos nós, né? Então, esse livro, ele começa, então, mostrando que há um assassinato de mulheres obesas. Ao mesmo tempo, ele vai começar, aos poucos, a introduzir, digamos assim, a equipe que vai trabalhar na busca de resolver o caso. E você tem, então, quatro personagens que vão estar trabalhando dentro desse cenário. O primeiro é um português, é o Tobias Esteves. Não vou dizer o que faz ele vir para o Rio de Janeiro, é uma situação engraçada, com Fernando Pessoa, vale a pena, você vai ver isso logo nos primeiros capítulos. Ele deixa a polícia de Portugal e vem ser um rico comerciante no Rio de Janeiro. Depois disso, você tem o Calixto, que é o auxiliar do Melo Noronha. O Melo Noronha é um delegado de polícia da capital, da circunscrição do Rio de Janeiro, que detesta Getúlio Vargas, detesta Filinto Miller, que tem uma mulher linda ao seu lado, a sua esposa, e que ela sempre o obrigava a ir ao teatro na época e aos grandes eventos da cidade. Ele ficava se queixando disso dentro de o tempo todo e começa a haver uma obrigação de descobrir, então, quem é o assassino dessas senhoras, com uma obrigação imposta pelo Filinto Miller e também pelo próprio Getúlio Vargas. Eu vou citar depois aqui alguns livros importantes para que te deixem encaixado no que o Jô Soares está escrevendo no sentido histórico. Ele também deixa no final do livro, para que você, se você quiser procurar, ele deixa aqui uma bibliografia de pesquisa, e não é uma bibliografia difícil de se achar. Eu acho muito interessante. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito da história do Rio Antigo. Eu tenho uma atração muito grande pelo Rio Antigo, de entender como essa cidade era e como ela chegou a estar hoje, como ela está, né? Eu tenho uma vontade da recuperação do carioquês, de nós voltarmos a sermos cariocas. Tem sido difícil ser carioca. Bom,
Aliado a essas 3 pessoas, surge uma moça chamada Diana, que ela é uma jornalista e ela começa a trabalhar num editorial de jornal, só que ela já é aquela mulher que está à frente do seu mundo. Inclusive, ela vai ter um romance com o Tobias Esteves, muito engraçado, porque a compleição física do Tobias Esteves já era aquele português gordinho e ela sempre descrita no livro como uma mulher super exuberante, né, bonita. O criminoso, né, o assassino, como eu disse a vocês, o Jô Soares já diz logo no início do livro que é o Caronte, ele tem uma funerária. Essa funerária dele, a Esfinge, é uma funerária conceituada em toda a América do Sul. Como ele mata senhoras obesas da alta classe ou de algum impacto social, o que acontece com ele? Ele não só é aquele que mata essas pessoas, como é aquele que vai embalsamar e tratar os corpos dessas pessoas para serem enterradas. Ele tem uma neura com relação a mulheres gordas, porque ele tem um problema sério com a sua mãe e, ao seu tempo, ele nutre um ódio muito grande pela sua mãe, e o seu pai, que na verdade era o fundador de toda a funerária, de todas as ações e atividades da funerária, acaba mandando ele para a Alemanha. Na Alemanha ele vai saber toda a técnica de tratamento de corpos e volta com essa técnica para o Rio de Janeiro e faz com que a funerária Esfinge seja uma funerária famosa. O que eu acho mais interessante do Jô Soares é que ele nos aproxima definitivamente do Rio de Janeiro da década de 30, levantando não só as relações lá existentes, como também os pontos de visitação, os locais que eram mais bem frequentados. Então, como eu falei, ele vai falar da Casa Cavé, mas ele não fica só nisso, ele mostra as atividades sociais, ele mostra da corrida, uma corrida de baratinhas, de carros, naquela época, passando pelo Estreito da Lagoa, pela Urca. Aliás, dizem que há uma discussão se é lá no Sul, mas que no Rio de Janeiro com certeza é o primeiro grande prêmio, né? A primeira corrida de automóveis que aconteceu no Brasil foi em São Gonçalo. E ele traduz isso para o livro, mostrando essas cenas corriqueiras, traz para nós a Rádio Nacional, traz para nós a Rádio Tupi, mostra a forma como as pessoas se comunicavam e como em 1938 ele vai trazer a ambiência da Copa do Mundo de 1938, quando o Brasil chega à semifinal com a França, e como isso era transmitido na cidade, como as pessoas ficavam focadas nisso, perto do rádio, a competência do rádio, como o rádio é importante como principal instrumento de comunicação, veículo de comunicação da época, e ainda acho que o rádio continua sendo um dos principais veículos de comunicação nos dias de hoje. Eu queria dar uma dica, eu não vou falar, obviamente, como vai terminar o livro, mas para você que está começando a ler e gosta de livros de suspense, todos os livros do Jô Soares são muito bons. Todos os livros do Jô Soares são livros de entrada, são livros de fácil leitura, são livros que te trazem risadas inesperadas. Eu ri muito aqui com um anão que é descrito na história. Ele também demonstra aquela relação getulista com o nazismo, ainda que de uma forma muito fina. Você começa a entender também porque isso aconteceu. Getúlio Vargas tinha até por conta do seu o tipo político getulista, era um tipo populista, era próximo então a tipos políticos como o de Adolf Hitler, por exemplo, né? Então, essas linhas que ele vai escrevendo vão fazendo com que você se interesse pela leitura e se apaixone por ela. Agora, esse livro me remete a outros livros que eu acho que era legal você pesquisar. Um deles este que está aqui na minha mão, História da Gente Brasileira. São 3 livros da Mary Del Priore. Esse aqui é sobre o Império. Eu trouxe só esse, mas também tem um volume 3 que é sobre a República. Então, esse livro aqui, ele te ajuda muito na primeira obra de Jô Soares, que é o Xangô de Backstreet, para você compreender como era, principalmente, o Segundo Império de Dom Pedro II, como o homem estadista que era Dom Pedro II, e também as relações da cidade do Rio de Janeiro naquele período e como isso se dava, né? O tema principal do Xangô de
Street é o roubo de um violino que era do próprio Dom Pedro II e tinha sido dado a uma amiga. Agora, esse livro aqui da Amélie Del Priore, ele é muito interessante porque ele vai descrever as situações com as quais Jô Soares se utiliza nos seus 4 livros. Então, eu acho muito interessante você ter, na verdade, os 3 livros de histórias da gente brasileira. Depois a gente vai conversar um pouquinho do livro propriamente dito, dessa obra propriamente dito da Amélie Del Priore. Um outro que eu também acho muito interessante é esse aqui, História do Esporte no Brasil. Esse livro tem a Amélie Del Priore e um amigo meu, Vitor Andrade Melo, como organizadores. Aqui é muito interessante porque eu consegui identificar definitivamente o que Jô Soares queria me mostrar no meio da corrida automobilística da cidade do Rio de Janeiro, porque eu tinha lido esse livro e ele mostra as mais diversas manifestações esportivas que aconteceram no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro entre o Império até a República. O que eu poderia dizer para você? Comece a ler Jô Soares por qualquer livro. Um livro não tem nenhuma ligação com o outro, não tem nenhum amarrado necessário para que você possa, de repente, ler o Por Obrigação Xangô de Baker Street para depois ir para os outros. Não leia qualquer um deles. Existe um box sendo vendido hoje nas livrarias com as 4 obras, mas você também acha essas obras com facilidade no sebo. O que eu acho de muito interessante quando eu volto a ler esses livros é o apego que eu tenho pela cidade. E ele me dá uma certa noção do quanto nós perdemos de vista o carinho pela nossa cidade. Nós questionamos muito os nossos políticos, questionamos muito a forma como são tratados os projetos da cidade, mas nós também nos esquecemos da própria cidade. Nós valorizamos pouco a nossa cidade. Depois que você lê um livro desse, dá vontade de você, num sábado posterior à leitura desse livro, ir lá no centro do Rio de Janeiro e visitar os principais pontos que ali estão. Ele descreve isso com muita habilidade e eu vou dizer uma coisa para você. Se alguém criticar o Jô Soares com relação a qualquer tipo de edição e qualquer uma dessas obras, o que eu digo a você para que você possa fazer é o seguinte: guarde essa crítica por um lado e vai ler a obra do cara. Só depois que você lê a obra do Jô Soares, você pode definitivamente levantar qualquer tipo de análise, porque aí é você que está lendo o livro, é você que está compreendendo o livro. Os livros de Jô Soares são livros que eu posso indicar a qualquer adulto e adolescente, vale muito a pena. Muito a pena você ler, você vai passar um bom tempo com essa leitura na sua mão e você vai gostar, tenho absoluta certeza disso. Não quero deixar de te lembrar, toca lá no sininho, aperta lá no sininho, se você puder, curte o vídeo, se você gostou do vídeo, compartilha. Pedir de novo, se você tem algum autor que você queira que seja destacado aqui, fala comigo. Se você tem alguma queixa, fala comigo. A gente está aqui para discutir a literatura, e discutir a literatura é crescimento. Como eu sempre digo, evolua, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas.